dia, pessoal. Bom dia. Olha, de antemão já quero explicar. Qualquer parte ruim da palestra de hoje é responsabilidade minha. Aquilo que vier de bom, com certeza, é da espiritualidade, tá? Como a Ierta falou, eu sou o Gilvan, trabalho lá com o Dr. Leles, no Fé, Amor e Caridade, e a gente tem um trabalho lá tanto de palestra quanto na parte tecnológica, né? A gente grava as palestras, faz a parte lá de mídia e tal, que é uma coisa fantástica, né? Quanto mais a gente puder levar a doutrina espírita adiante, esclarecer novas mentes, melhor. Então, é um prazer imenso estar trabalhando pela doutrina espírita e estar aqui hoje, que é a primeira vez que eu venho, né? Falei até para a Ierta, é um perigo, né? Porque eu tenho um terreno aqui perto, se eu construir aqui é arriscado para o Leles. Mas é isso aí, pessoal. Quando eu estava pensando que tema que nós falaríamos hoje, e eu gosto assim, eu tenho alguns temas que eu tenho facilidade, principalmente fazer essa conexão entre tecnologia e espiritualidade, porque é a minha área de trabalho, mas eu gosto sempre de me abrir para a espiritualidade direcionar. Então eu estava fazendo uma prece, pedindo auxílio dos amigos espirituais, que tema nós falaríamos hoje aqui. E de forma contundente, durante vários dias, só me veio à mente duas palavrinhas: o verbo. Ponto. E aí eu me pus a estudar a respeito do tema, e aqui é só uma ilustração. Eu estudei teologia antes de conhecer a doutrina espírita, e no estudo da teologia a gente tem uma série de coisas engessadas. E quando eu conheci a doutrina espírita, eu vi a grandeza e a amplitude dessa doutrina. E aí eu comecei a fazer correlações entre o que eu conhecia lá e o que a doutrina espírita vem e expande. Por exemplo, na teologia, quando você estuda os Atos dos Apóstolos, você percebe que existem muitas lacunas naquele livro. E aí, quando você se depara com a obra Paulo Estevão, você percebe que, através da psicografia de Chico, as informações são acrescentadas de maneira muito concretas, que não tem como você negar os fatos que ele complementa naquela obra, que é fantástica, uma das obras que eu mais amo. Da mesma forma, quando você estuda uma obra, isso é da literatura tradicional chamada O Poema do Homem-Deus, não sei se vocês já ouviram falar. É de uma mulher de origem católica chamada Maria Valtorta, que ela teve um problema de saúde gravíssimo e ela permaneceu muitos anos na cama. E durante as noites ela tinha emancipações da alma e visitava os locais da vida de Jesus naquela época. Então ela tinha algum tipo de capacidade mediúnica aí que ela conseguia ter acesso. Então ela escrevia todas as narrações dos ambientes bíblicos através das visões dela. Por exemplo, ela narrou como era tecida a toalha que estava na mesa da Santa Ceia. E, sendo comprovação histórica ou não, o fato é que o livro é muito interessante. E aí, quando você se depara com uma obra dessa e pega a obra de Emmanuel há 2000 anos, você percebe que tem muitas coisas que vão se juntando ali. Como Kardec dizia, que a gente tem que ter as informações vindas de várias fontes para que você tenha uma comprovação concreta daquele fato. Então a gente não pode simplesmente acreditar na informação que o espírito traz. Porque, como o próprio Kardec dizia, tem espíritos de vários graus. Então, quando a gente confronta essas realidades, a gente fica maravilhado. Por que eu fiz essa introdução? Porque esse tema de hoje, nós vamos confrontar exatamente esses dois mundos. Como a teologia tradicional concebe Jesus e como a doutrina espírita, que não é uma teologia, mas é uma filosofia com base científica e repercussão religiosa, confronta esse tema de hoje. Mas a ideia não é a gente fazer um estudo puramente científico, humano, antropológico, mas é a gente refletir o porquê Jesus se deixou ser apresentado como
o verbo, tá bom? Então esse tema, tem Giza? Tem. Lembrei na época que eu dava aula. Quem vê pensa que eu sou tão velho, né? Acabei de fazer 19 anos. Essa palestra tem duas partes. Quem e o que. Quem é o verbo e o que isso quer dizer para nós? Veja bem, eu me baseei aqui nessa obra que vocês devem conhecer, que é a tradução do Dr. Haroldo Dutra Dias do Novo Testamento, que inclusive, não para deixar vocês com inveja nem nada, essa daqui é autografada no meu nome, tá? Então essa obra que eu acho fantástica, primeiro, porque Dr. Haroldo, como quem não conhece, ele é um juiz lá de Minas Gerais, Belo Horizonte, um juiz de direito, e ele tem um conhecimento absurdo sobre hebraico, aramaico, as línguas mortas. Então ele fez uma tradução do Novo Testamento todinha dos textos originais para o português. Porque existem muitas coisas distorcidas acerca dos escritos de Jesus. E como o próprio Kardec diz em O Evangelho segundo o Espiritismo, aquilo é uma base. Então ele pega o ensino moral de Jesus e nos ensina como ler os escritos. Mas ele não está dizendo que a gente não deve ler o restante da Bíblia. Então Kardec nos ensina o roteiro, para que a gente tenha uma lucidez para depois ir para os textos que não estão ali no Evangelho segundo o Espiritismo. E o Dr. Haroldo, nessa caminhada aí de tentar diminuir as discordâncias a respeito dos textos originais, ele pegou e traduziu. No caso dessa daqui, tem somente os Evangelhos e o Atos dos Apóstolos. Então é uma compilação, que já deu isso aqui, né? Porque as notas de rodapé deles são extremamente ricas. Então eu pego, normalmente quando eu preciso de algum texto do Evangelho, eu pego dessa tradução porque eu acho fantástica, que ele abre a nossa visão do que está querendo dizer lá. E nessa tradução dele, lá no Evangelho de João, começa assim, ó, todo mundo já deve conhecer. No princípio havia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era, está com uma nota de rodapé bem grande, Deus. Então no princípio havia o Verbo. O que ele está querendo dizer aqui, o evangelista João? Que Jesus, junto com o Pai, estava no princípio da criação do planeta Terra. Muitas vezes nós não temos essa dimensão, não é? Quando a gente pega a Gênese de Kardec, que Kardec nos mostra que milagre não existe, mas que o milagre ele pode ser entendido de uma forma concreta e científica, por isso que ele não é mais um milagre, mas algo que consegue ser explicado, ele não está dizendo que Jesus não realizou feitos acima do normal. Mas ele está mostrando que a gente pode estudar, sair dos dogmas e entender as ações de Jesus. Agora, nessa introdução de João, e quando você pega, o texto base desse estudo de hoje está na obra Caminho da Luz. E quando a gente pega o Caminho da Luz, eu pelo menos fiquei maravilhado, porque Emmanuel faz uma trajetória fantástica de antes da criação da Terra para até os nossos dias atuais. Ele faz uma caminhada fantástica. É um livro que, olha, quem ainda não teve a oportunidade de ler, leia, que é fantástico. E aí Kardec, Emmanuel faz a síntese desse versículo no A Caminho da Luz, e André Luiz também faz uma pincelada disso em Evolução em Dois Mundos, que também tem essa introdução falando da criação do mundo. Pois bem, o Verbo quer dizer que Jesus estava junto com Deus na criação da Terra. Deus criou o universo, ok? Certo. Deus criou o universo. Agora, quem criou o restante das paragens do universo? Os co-criadores com Deus. Deus tem uma equipe de trabalho. E é interessante que você vê isso em A Caminho da Luz. Porque quando a gente vai estudar isso aqui, ó, quem é o Verbo,
e eu não vou me aprofundar muito em filologia, que é o estudo da origem das palavras, quando a gente vai entender o verbo e a gente pega o início de Gênesis, onde é interessante, Deus diz assim, o Gênesis, que é um livro histórico e é um livro alegórico. Então a gente não pode entender a Bíblia como um todo e ser xiita na coisa. A gente tem que estar aberto porque a Bíblia é extremamente alegórica. E aí, lá no começo de Gênesis, diz assim: Deus mandou que a água seja feita e ela foi feita. Mandou que os céus sejam feitos e eles foram feitos. Mandou que a árvore seja feita e ela foi feita. Tudo no singular. Se você pega os textos originais, toda essa parte está no singular. Quando chega na questão do homem, a criação humana, no Gênesis, está uma palavra chamada Elohim, que é uma palavra que designa Deus no plural. E ele chega e diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Olha que interessante. Você percebe que ali Deus dá uma abertura para mostrar que ele tem uma equipe. E erroneamente, as primeiras tradições cristãs interpretaram no século IV, no Concílio de Constantinopla, que aquela passagem estava dizendo que Jesus era Deus junto com o Pai. E não é nada disso. Jesus não necessariamente é Deus, pela concepção que a gente tem lá, que Deus é o ser supremo, a causa primária de todas as coisas. Não, esse é Deus. Jesus, se a gente for interpretar por uma visão minúscula, abaixo de Deus e como o ser mais elevado que a Terra já conheceu, se você entende isso como sendo Deus, tudo bem, Jesus pode ser Deus. Agora, nessa definição de Kardec, não, são pessoas distintas. Pois bem, pessoas distintas, mas que estão trabalhando juntos na criação. Olha que coisa fantástica. Então, quem é o verbo aqui? É Jesus. O verbo que está lá no princípio, criando a terra junto com Deus, é Jesus. E é interessante que você vê no começo A Caminho da Luz, que tem uma definição muito bacana daquela comunidade dos espíritos puros que existe ali na criação da terra. É fantástico porque ali você entende que não somente Deus criou a terra junto com Jesus, mas Deus criou a terra junto com os Cristos do sistema solar. Não sei o que eu estou dizendo, não. É o livro, é a obra. Então existe uma organização, por mais que nós tenhamos no nosso coração ou na nossa mente esse sentimento de caos, porque a gente liga a TV, tem um monte de coisa errada, um monte de coisa acontecendo, não é? Corrupção, violência, não sei o quê. Aí a gente cai no erro de pensar que o mundo está piorando. Mas o mundo não está piorando, o mundo só tem mais mídia. Então a gente fica sabendo de mais coisas acontecendo do que há 100 anos atrás. Então não é que o mundo é pior, ele só tem mais mídia. E aí, dentro dessa nossa visão reduzida da coisa, a gente pensa que existe uma desordem no cosmos. Existe uma ordem perfeita. Junto da Terra, nós temos o nosso governador, que é Jesus, que é o Verbo, que é aquele que acompanhou desde a criação da Terra. Da mesma forma que nós temos o nosso anjo guardião, que nos acompanhou desde a nossa concepção, a Terra tem um governador que não pode ser diferente, acompanhou desde a concepção do planeta. Mas como isso pode acontecer, Gilvan? Nós não temos noção de... E essa é interessante, uma viagem que Emmanuel leva a Chico Xavier, com certeza vocês já devem ter ouvido, que um dia Emmanuel chega para Chico e fala: Chico, você quer conhecer como é que funciona a Terra? E Emmanuel retira Chico do corpo e leva ele para fora da órbita do planeta. Isso está narrado em uma dos contos de Chico Xavier. E ele olha o planeta e fica maravilhado. E Emmanuel fala: pera aí, mais um pouquinho. Aí ele volta ao zoom, né, e leva Chico para ver
o sistema solar. E aí ele vê o sistema solar, aquilo tudo girando, e fala, calma, Chico, reduz ele um pouquinho, e Chico vê a galáxia, a Via Láctea. E aí ele começa, aí Emmanuel fala, pera, mas... Aí Chico fala, para que eu já estou cansado, aquele jeitinho do Chico. Por quê? Existe hoje, a nossa galáxia, a Via Láctea, ela tem mais de 200 bilhões de estrelas, como o nosso Sol. E essa, no caso do nosso sistema solar, já tem 9 planetas orbitando essa estrela. Se tem 200 bilhões de estrelas, quantos planetas não estão orbitando esses 200 bilhões de estrelas? E aí, os astrônomos, através de vários telescópios, principalmente o Hubble, eles conseguiram identificar que no aspecto do universo visível, não quer dizer da totalidade do universo, já foram identificadas 1 trilhão de galáxias, contendo entre 200 e 400 bilhões de estrelas em cada uma delas. Cada corpo celeste tem um Cristo administrando. Pensa bem. Então nós temos o sistema solar, todos os planetas são habitados, não necessariamente por formas corpóreas. Cada um deles tem um administrador, no nosso caso Jesus. Esses administradores têm um coordenador do sistema solar. Esses coordenadores do sistema solar se reúnem numa assembleia de coordenadores da Via Láctea. E assim por diante, até chegar na causa primária de todas as coisas, que é Deus. Perceba que existe uma organização extremamente funcional no cosmos. E existem pesquisadores que já propõem a ideia em astrofísica de que nós não temos um universo, nós temos um multiverso. Se a gente não conseguiu ver nem o universo inteiro, tem cientistas propondo que esse não é o único também. Tem um filme muito legal, que, sabe aquele MIB Homens de Preto? Nesse filme é muito interessante porque eles fazem uma brincadeira no final do filme, que eles mostram saindo da Terra, saindo da Terra, saindo da Terra, saindo da Terra, e aí mostram o nosso universo no meio de um monte, como se fosse bolinhas de gude. E aí mostram os ETs gigantes brincando de bolinha de gude com o universo. É uma visão fantástica, imagina? Que coisa bacana! Você imaginar a grandeza de tudo isso e perceber que Deus pegou seres extremamente evoluídos. E na literatura espírita a gente consegue perceber que Kardec coloca para nós aquilo que a gente consegue entender ainda, os espíritos que trabalham na codificação. Então ele coloca a classificação dos espíritos. E lá em cima estão os espíritos puros. E no A Caminho da Luz tem uma pincelada ali, dizendo que os espíritos puros, ele é o final da nossa escala aqui, mas é o primeiro degrau de uma outra escala que não conhecemos. Olha que coisa fantástica. Então a categoria onde Jesus se encontra está acima da escala que nós conseguimos entender. Dentro da escala dos espíritos puros, existe uma escala. E Jesus está na categoria de Cristo, que é a última escala dentro dos espíritos puros. E ainda existe uma escala de cima. Dr. Haroldo, inclusive, fala isso em palestra. É fantástico a gente enxergar isso dessa maneira. Gilvan, por que você está falando tudo isso? Por que você está abordando todas essas informações? Para que a gente entenda que não é porque Jesus não recebeu o título pobrezinho em língua portuguesa de Deus, que ele é pouca coisa. Nas obras espíritas, eu não sei agora se está em Evolução em Dois Mundos ou A Caminho da Luz, eles explicam ali que a criação da Terra, e isso vai de encontro com a astrofísica, tá?
Porque a gente percebe que todos os sistemas solares, eles são criados por massas que estão em suspenso no universo. Então tem um monte de matéria girando, elas começam a girar, elas começam a aquecer e ali daquilo forma uma estrela. Essa estrela espelha uma massa e os asteroides que estão orbitando ali vão se colidindo e formando planetas. Na astrofísica, na ciência convencional, eles dizem que isso que nós contamos como o acaso. Nós, enquanto espíritos, sabemos que esse acaso não existe. Nas obras espíritas, nessas duas obras, a gente entende que o coordenador daquele planeta recebe de Deus a missão de formar aquele planeta. Então essa matéria que se condensa e se agrupa para formar um planeta está sendo feita pela magnetização de um ser superior. Então Jesus, como eu disse, não recebeu esse título pobrezinho em língua portuguesa de Deus, mas ele não é pouca coisa. Ele tem a condição magnética. Imagina você dar um passo e formar um planeta. Você imagina quando a gente chega, porque a nossa missão é se igualar a Jesus. Alguns bilhões e bilhões de anos vão levar, mas talvez a gente chegue lá um pouquinho antes desses 5 bilhões que a Terra tem, não? Mas tudo bem. Então um dia nós seremos convidados a ser esses seres que vão magnetizar uma massa e criar um planeta, porque o universo não parou, o universo está em expansão. Toda vez que uma estrela explode, que nós chamamos de supernova, estou falando muito de astrofísica, né? Bom, nós chamamos de supernova, ela forma outros conjuntos estelares, outros planetas, outras massas, enfim, conforme o agrupamento do acaso no universo. Então é muito importante nós entendermos que o fato de Jesus ser o verbo, não é um verbo, é o verbo. Então ele é o verbo que trabalhou na construção do nosso planeta Terra. É interessante que como eu disse para vocês, o Dr. Haroldo, aqui está o texto bíblico, esse trechinho. Aqui embaixo estão as notas de rodapé. Texto bíblico, nota de rodapé, nota de rodapé, nota de rodapé. São 3 páginas. Perceba? Porque ele destrincha a tradução, e essa daqui eu vou pedir a autorização de vocês para ler, porque olha que coisa fantástica. No princípio era o verbo. Aí vem lá o Dr. Haroldo explicando o que é o verbo. Logos, palavra, verbo, discurso, narrativa, razão, raciocínio, inteligência, conta, cálculo. O vocábulo logos deriva do verbo lego, narrar, dizer, reunir, contar, enumerar, e apresenta ampla gama de significados, tanto na literatura clássica grega, quanto nos escritos do Novo Testamento. A ideia subjacente nesse versículo é da personificação do logos. Então Jesus não é simplesmente um verbo, como eu disse. Ele é o verbo, ele é a persona daquela palavra. Gilvan, mas espera aí, até agora eu não entendi. Você vai entender. Então veja, ele é a personificação que na literatura sapiencial, olha que coisa sábia, né? Agora dá até para usar no discurso, o rapaz vai conquistar a moça e fala, na literatura sapiencial, né? Fica lindo isso. E há um ensaio a respeito dessa personificação se tratar de sabedoria em pessoa. Então perceba, esse verbo, como até nos antigos escritos hindus falava-se tanto da sabedoria, nos escritos budistas, no Mahabharata, na Torá, em todos os antigos escritos, né, nos Vedas, em toda a cultura hinduísta, se cultuava ao alcançar a sabedoria. Então aqui mostra nesse versículo que Jesus é o ser máximo dessa sabedoria. E é interessante que no Caminho da Luz a gente consegue entender a grandeza
dessa missão do planeta Terra. Por quê? Gilvan, existem muitas religiões? Não, existe uma só. O homem que foi separando a coisa toda. No livro A Caminho da Luz é legal porque ele mostra que todos os grandes líderes de grandes religiões, Maomé, Buda, né, todos eles, na verdade, eles são assessores do próprio Jesus. Então é legal essa hierarquia que se cria no A Caminho da Luz, que mostra para nós que não é preciso haver divisão. Todos vão levar para Krishna, que é o próprio Jesus. Então perceba que se a gente for estudar as demais religiões, a gente percebe que existe uma unidade no planeta Terra. Lá na frente a humanidade toda vai compreender isso. E nós, através da doutrina espírita, porque não somos proibidos de estudar nada, a gente entende mais rápido, talvez, provavelmente, não é? Então, pois bem, Jesus é o Verbo. Agora, o que quer dizer o Verbo? Quem estudou língua portuguesa aí, o que significa? A gente lembra que a gente fazia análise sintática e análise morfológica? Olha que delícia, né? Todo mundo adorava isso. E matemática também, todo mundo adorava. Teoria dos conjuntos, equação de primeiro e segundo grau, separar incógnita para um lado, não é? Todo mundo adora isso, lembrar dessa parte da escola. O que é o verbo dentro de uma oração? A ação. Exatamente. Por que Jesus quis se mostrar como o verbo? Quando a gente pega o grego e os estudos dos textos originais, mostra que a figura de Jesus é Deus em ação. Por isso que vem a origem de teólogos, teologia. É Deus em ação, é a ação de Deus ao longo da história. Jesus, ele não é somente um verbo, ele é o verbo, porque ele é a figura divina que age no nosso meio. Olha que coisa fantástica. Quando eu descobri isso, quando eu me peguei pensando nisso, falei, poxa, peraí, Jesus verbo é ação. Eu fiquei maravilhado porque eu percebi que Jesus, como diz no livro dos Espíritos, qual é o ser em que nós devemos nos espelhar, qual é o ser perfeito? E aí a menor resposta, vede Jesus, não é? Então Jesus é o exemplo, ele não é o ser. Veja só, vamos pensar. Jesus está no Monte das Oliveiras, ele acabou de se transfigurar diante de 2 apóstolos, e se transfigurar é aquela visão fantástica. Ele tinha multiplicado pães, peixes, e aí a gente já fica impressionado, né? Ressuscitar mortos, curar leprosos, como é que está aí? Então eu vou beber água. Ele falou assim, tem uma hora certa para você beber água nessa. Agora está fluidificado. Pois bem, a gente já fica impressionado quando nós vemos Jesus fazer todos esses feitos, que na Gênesis a gente entende o porquê. Aí quando a gente pega Emmanuel e percebe que Jesus consegue manipular fluidos para condensar uma massa gigantesca e formar um planeta, aí a gente fala, o resto é fichinha, não é? Mas Jesus quis ser o verbo. Ele quis ser um exemplo. E aí é onde eu vou chegar. Jesus no Monte das Oliveiras acaba de se transfigurar diante de 2 apóstolos e sente todo o sofrimento que a carne dele ia passar com todo o sacrifício e crucificação, e está ali com os apóstolos. De repente chega Judas e aqueles soldados romanos. Pedro, naquela afoite de que eu vou te defender, Jesus, corta uma orelha do soldado. Jesus, com todo amor e carinho, pega a orelha e põe no lugar, porque ele pode. Agora você imagina, ele fez a terra, ele não
Ele pode fazer assim, ó, e acabar com tudo aquilo. Mas ele quis ser um exemplo. Ele veio aqui não para mostrar poder, não para se achar, como a gente diz, né? Porque a gente adora. Conquistou qualquer coisinha, doutor fulano de tal, prazer. Nossa, sou PhD, põe lá, né? Põe aquele monte de título, doutor, mestre, PhD ao cubo. A gente adora, né? Dizer, não, eu sou astrônomo, eu sou, né? Jesus simplesmente se cala e se deixa ser preso. É o ensino máximo de quer ser o primeiro, seja o último. Então ele veio como um exemplo perfeito de um ser que está há 4,5 bilhões de anos administrando esse planeta e simplesmente num dado momento ele se humilha, se cala e deixa ser preso por nós, réis formigas dessa caixinha de areia que ele administra. Então ele é o verbo divino perfeito, que trouxe para nós não a força e o poder que até então nós conhecíamos, mas ele trouxe o exemplo de ser aquele que faz, de ser a ação de Deus na terra. Olha que coisa fantástica. Se a gente parar para refletir isso em 1/1000 de segundo na nossa vida, a gente percebe que nós precisamos dar uma resposta para Jesus, para os amigos espirituais em relação a isso. Que nós, primeiro, queremos ter essa capacidade de amor tão grande. E essa capacidade de amor eu gosto de exemplificar sempre quando alguns amigos me perguntam assim, Giovana, você tem medo de ET? Eu falo não, por um simples motivo. Olha só, o universo está organizado de forma hierárquica, certo? Então existe um coordenador na Terra, um coordenador em cada planeta, um coordenador do sistema solar, um coordenador da região que a gente está localizado na Via Láctea, um coordenador da Via Láctea, um coordenador do grupo local, que é o que os astrônomos chamam, o conjunto de algumas galáxias próximas, um coordenador da nossa região visível do universo e assim por diante. Então está tudo organizado, correto? De modo que ninguém dessa galáxia X consegue ir até a galáxia Y se esse coordenador não autorizar. Na Caminho da Luz também tem um negócio fantástico, que quando a gente vê a migração dos espíritos de Capela, a gente percebe que não foi uma migração espontânea, uma migração ao léu. Não. O coordenador daquela região lá de Capela veio até Jesus e pediu se Jesus acolhia aqueles espíritos que estavam sendo exilados, que formaram os 4 grandes grupos de nações da época, né? Que estão os egípcios, que estão os árias, e assim por diante. Mas houve uma reunião entre esses 2 Cristos para dizer, olha, você recebe esse pessoal? E Jesus, com todo o amor, disse, recebo. E quem são esses povos? Todas as tradições antigas remetem a um Éden perdido, a um paraíso perdido. Por quê? Esses espíritos que vieram exilados de Capela trouxeram no interior do seu ser, porque toda a nossa realidade está aqui, toda a tua história está dentro de você. Eles trouxeram essa lembrança intrínseca deles de um paraíso, de um planeta extremamente mais evoluído, da qual eles foram exilados para um planeta mais simples. Então, eles têm no coração deles o sentimento do paraíso perdido. Por isso que se criou na tradição oral antiga dos hebreus a ideia de um paraíso perdido, que também é alegórico, por causa dos exilados de Capela. Então, o Caminho da Luz está isso. Então, houve uma reunião para eles virem para cá. Não é bagunçada a coisa, não. Por isso que quando me perguntam, você tem medo de ET? Eu falo, não. Porque eu sei que só visitarão a Terra espíritos ou seres que forem autorizados por Jesus. Isso aqui não é uma bagunça, não. Não é? Somente
do Mestre, esses seres têm acesso à Terra. E se esses seres têm acesso à Terra, é porque eles são desenvolvidos tecnologicamente e moralmente evoluídos. Jesus não permite que venham fazer brincadeirinha com vaca aqui na Terra, não. Então, você imagina o ET, sai lá dos confins do universo. Não é? Não é? Sai lá do confim do universo, atravessa não sei quantos milhões de anos-luz. Né? Às vezes salto quântico, como no cinema, os caras vêm aqui para vir furar a vaca. Não é? Ele tem que vir fazer uma coisa mais útil. Pois bem, então ele só tem acesso à Terra através da autorização do Mestre. Quando a gente tem isso na nossa mente, no nosso coração, a gente fica em paz. Porque a gente sabe que existem ordem no caos. Isso é um princípio de filosofia. Existem ordem no caos. Por essa razão, a gente tem que estar em paz com nós mesmos para entender que Jesus é o Verbo e o significado desse verbo é ação. Então nós precisamos sair da nossa zona de conforto, se despir do nosso ego, das nossas fragilidades e ir para a ação, botar a mão na massa e fazer a coisa acontecer. Essa ação é se dispor a estudar mais, ajudar mais ao irmão, fazer a sua caridade, seja ela material ou imaterial, que a gente está precisando muito mais da caridade imaterial. Às vezes ouvir uma pessoa que está carente, precisando de uma palavra. Então a gente tem que se vestir dessa roupagem de verdadeiro seguidor de Jesus, que é ser ação. Tá bom? Meus irmãos, é isso aí. Eu acho que eu já falei até demais. Muito obrigado pela atenção de vocês. Foi um prazer imenso estar aqui e que a gente reflita bastante a respeito desse tema. Já ganhei até 2 livrinhos, então vou voltar mais aqui. Muito obrigado. Nossa, que aula de astronomia, de geografia. Hoje contratar o professor para A próxima é matemática. Sabe, a gente cai na real, né? Como diz o outro, na nossa linguagem atual, cai na real de quanto nós somos pequenininhos nesse mundo que você nos mostrou, que eu estava até cansada, como fico. Quanto nós somos pequenininhos e nos elevamos tanto, né? Nariz levantado, não somos nada. Somos isso mesmo que eu vou falar. Somos isso. Então, obrigado pelos seus ensinamentos, para nos colocar no nosso lugar, para nos colocarmos no nosso lugar. Você será sempre bem-vindo. E você, sua obsessora para 2019, minha parte. Pessoal, vamos nos conectar com esse Jesus querido. Agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui, reunidos sob o comando dele. Só agradecer.